Saudação a todos, e hoje estamos aí na rede Despertai para falar sobre um assunto também importante. E qual que é o assunto? Quero falar sobre 5 hábitos de brasileiro, ok? Eu sou brasileiro, mas eu quero deixar bem claro, eu não tenho nada contra o meu país, eu apenas não concordo com esses atos que os brasileiros cometem, e principalmente por ser cristão, né? Então eu quero refletir com você alguns atos que acontecem no Brasil e são atos negativos e que precisa ser mudado, ok? Primeiro ato. Mas antes de começar, eu quero pedir uma coisa para você. Não me questione antes de você ouvir, certo? Fique até o final. Aí no finalzinho, se você não concorda, pode criticar, faça o que você quiser. Mas ouça, ok? O primeiro ato, então, que existe negativo na cultura brasileira é que o brasileiro não gosta de seguir regras. Por que os brasileiros não gostam de seguir regra? Não gostam de seguir regra porque o brasileiro acostumou, infelizmente, a viver a libertinagem. E as regras surgem por quê? Para manter a sociedade, ou seja, a sociedade precisa de regra. O homem sempre precisou de regras para viver em sociedade. Mas quando se trata da impunidade, quando se trata da libertinagem, para o brasileiro é um desafio para ele perder a sua libertinagem. É claro, existe brasileiro que pensa diferente, mas 99% infelizmente pensa desse jeito. E o segundo hábito negativo do brasileiro é que tudo é festa. O brasileiro gosta de muita festa, certo? E quem deixa o trabalho para fazer festa se empobrece, né? Então a maioria dos brasileiros que gosta de muita festa, eles são pessoas pobres, infelizmente. E o terceiro hábito do brasileiro negativo é que eles gostam muito de feriado, né? O feriado existe muito na nossa nação e isso traz um prejuízo muito grande para a economia, como traz também um prejuízo para a sociedade. Mas tem o outro lado positivo, que é o descanso. Mas o descanso, quando ele é demais, ele prejudica muito a economia. E o quarto hábito do brasileiro é a corrupção. Infelizmente, a corrupção é um mal que existe na cultura brasileira. Por quê? Como que a corrupção vive na cultura brasileira? Ela vive da seguinte maneira: o costume. É normal eu estar no trânsito e atender celular. É normal eu estar no trânsito e não usar cinto de segurança. Para mim usar esse cinto de segurança, precisa algum guarda me chamar a atenção, me dar uma multa. Aí sim, aí eu vou deixar de descumprir, ou seja, aí eu vou deixar daí de fazer esse ato. Isso não é inteligência. Por quê? Porque nos outros países desenvolvidos, as pessoas não precisam ser punidos para eles cumprir a regra. Não, antes de ter a lei, dentro dos desenvolvidos, ele já sabe que tal ato é errado e tal ato é certo. Então a lei ela vem simplesmente para confirmar a racionalidade na experiência. Mas ele já sabe que antes de alguém chamar a atenção deles, eles já devem ter aquele ato correto, né? Tanto é que uma vez eu conversei com um alemão que veio da Alemanha e ele disse o seguinte: se lá no nosso país nós jogar uma bituca de cigarro no chão, alguma coisa, nós não vamos ser punidos pelo Estado, nós vamos ser punidos pelos outros habitantes. Porque todo mundo sabe que é errado aquele ato. Então, isso quer dizer o quê? Que um povo desenvolvido, eles não precisam do Estado para chamar atenção. Eles já estão conscientes dos seus deveres e dos seus direitos. E o quinto hábito, então, do brasileiro é o futebol. O futebol já é visto como uma cultura no Brasil. Por quê? Porque o futebol ele tem o seu lado positivo e negativo. Mas eu quero falar hoje do negativo. O negativo é que muitas pessoas
viajam até para outra cidade para ver o seu time que está jogando, e às vezes deixa até de pagar a conta para ir atrás do futebol, né? E o futebol, ele é uma união já para um momento, ou seja, e a vida não é feita apenas de um momento, né? Então isso tornou-se uma maneira assim, muito forte de identidade, né? E isso muitas das vezes faz com que o brasileiro fique triste quando o seu time perde, quando a seleção brasileira, por exemplo, perde a Copa, tem pessoas que ficam desanimado, fica triste, né? E isso não é uma coisa legal. Então, gente, eu falei com vocês então sobre alguns hábitos negativos na cultura dos brasileiros. Mas isso pode mudar. Por que isso pode mudar? Porque a palavra de Deus, ela vem como um martelo que esmiuça a pena. A palavra de Deus, ela vem como um fogo que queima, né? E aqui então o apóstolo Paulo está falando sobre essa base em 1 Coríntios 4 e no versículo 7, que diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por vós. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque lá na cidade de Corinto, era onde começou uma igreja. Igreja formada por pessoas, certo? E essas pessoas que estavam se convertendo ao Evangelho, eles vieram para o Evangelho cheio de hábitos errados, cheio de corrupção, cheio de atos incoerentes, né, com a palavra de Deus, atos ruins. E mesmo eles conhecendo o Evangelho, eles continuaram do mesmo jeito, né? E muitas das vezes, quando nós recebemos a palavra de Deus e continuamos do mesmo jeito, isso é ruim. E daí o que acontece? Continuamos com o Evangelho, mas continuamos também com a corrupção. Continuamos com o Evangelho, mas continuamos com os costumes errados. Continuamos com o Evangelho e continuamos com certas coisas que não deveria fazer. E de repente, sabe o que acontece daí? É a mesma coisa da massa, quando você faz uma massa de pão. O que acontece? Você usa fermento. O fermento é levedura toda a massa, né? Então, um pouquinho de corrupção te levedura você totalmente. Um pouquinho de mentira levedura totalmente você, né? Um pouquinho de desobediência levedura tudo você. Então, ou seja, é necessário que, se queremos viver uma nova vida, se queremos realmente crescermos no reino de Deus, é necessário então que deixamos para trás certos hábitos errados e começamos então novos hábitos, ou seja, uma nova mentalidade de um novo homem formado para glorificar Deus, né? Você quer glorificar Deus na sua vida? Você quer que a luz de Deus brilhe do seu caminho? Olha, eu deixo então essa palavra para você então limpar todo aquele fermento que não presta no seu coração. Seja um brasileiro que glorifica a Deus. Seja um brasileiro que a luz de Deus esteja na sua vida, ok? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o joinha aí, viu? E se você não é inscrito no canal, se inscreva aí para que esse canal continue despertando você, ok?